Nos últimos dias, a tranquilidade dos moradores de Conceição do Araguaia se viu ameaçada por uma série de crimes pouco comuns registrados aqui na cidade. Crimes que foram praticados sempre com uso de arma e uma certa violência. À medida que as investigações da polícia foram andando, evoluindo, concluiu-se que os responsáveis pela maioria desses crimes é um trio ligado a uma facção criminosa do estado do Goiás. Mas antes de falarmos sobre os crimes praticados por eles aqui em Conceição do Araguaia, conheça um pouco do que eles fizeram lá no Goiás. Hércules e as pessoas comandadas por ele são conhecidos pela violência como agem. Esses crimes ganharam repercussão em junho do ano passado, quando a polícia do Goiás prendeu a esposa, um primo e o irmão de Hércules. Na ocasião, ele cumpria pena no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, mas, de acordo com a Polícia Civil do Goiás, ele demandava ordens de execução e tráfico de drogas de dentro do presídio. Na casa em que eles moravam, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, foi realizada a maior apreensão de êxtase pela Polícia do Goiás em 2018. 7.500 comprimidos. Os policiais também encontraram na casa 71 quilos de maconha, 6 quilos de cocaína pura, 5 quilos de crack, 5 quilos de insumo e uma balança de precisão. Hércules tem um histórico de crimes que envolve homicídios e tráfico de drogas em várias cidades do Goiás. Após fugirem do Goiás, Hércules e a esposa vieram para Conceição do Araguaia, onde compraram uma chácara na região conhecida como Lote 8 da Joncom. A chácara custou, segundo a polícia, em torno de R$100 mil. A polícia investigou e acredita que eles não vieram para cá por coincidência. A ideia era se fixar aqui no município e daqui praticar vários crimes de tráfico de drogas e assaltos na região sul paraense. Eles, como eu disse, saíram de Goiás, vieram para cá com esta intenção. A finalidade deles não foi outra. Eles compraram um sítio aqui no município, o sítio Coco, e lá se homiziavam para cometer crimes. Eles não trabalham, não possuem outra profissão e realmente só se deslocavam para cometer todas as espécies de crime. Roubo, tráfico e assim se sustentavam. Lá na zona rural, eles levavam uma vida normal acima de qualquer suspeita. Mas quando vinham para a cidade é que mostravam o seu lado criminoso. E foi aqui nesse trecho de uma avenida importante de Conceição do Araguaia, a Avenida Carajás, que eles teriam praticado um dos crimes de assalto. Duas jovens que estavam em uma moto foram obrigadas a entregar o veículo para o Hércules, que chegou num carro junto com a esposa. De acordo com as vítimas, Hércules chegou a disparar um tiro com um revólver. Eles levaram a moto e o telefone das vítimas. O detalhe é que o telefone era rastreado e Hércules percebeu e jogou perto de uma ponte que dá acesso à estrada que liga Conceição do Araguaia à região do Lote 8, para onde fica a chácara onde eles compraram. No dia seguinte, a polícia encontrou a moto abandonada na mesma estrada. As investigações começaram a se afunilar até que a polícia teve muita informação de que o bando era responsável pela maioria dos crimes aqui na cidade. Nós então verificamos que a característica física dos indivíduos, bem como a característica do veículo, eram idênticas às características relatadas por diversas vítimas de roubo ocorrida nos últimos meses aqui no município. Outro assalto praticado por Hércules foi aqui nesse bar, onde ele rendeu o dono do estabelecimento e levou um cordão avaliado em R$10 mil. Olha, a gente estava aqui numa segunda-feira, em volta de 10h40 da noite, quando eu fui levar uma funcionária em casa, que eu subi na moto, ele encostou a arma e falou, é um assalto, passa o cordão, e levou o cordão. Aí eu passei mais de 2 anos para comprar esse cordão, juntando devagarzinho, não é fácil. Hoje ele é avaliado nos R$10 mil. É um cordão de 42 gramas de ouro, um escorpião maciço de 14 gramas. Tanto que ele não desmanchou o cordão e nem desfez do cordão. Que ele foi abordado e foi tanto que tem essa foto dele com o meu cordão intacto. Essa ação criminosa de Hércules fez com que a polícia chegasse até ele.
Começou a ser veiculada uma foto de um rapaz que estava com um cordão, né, que inclusive era do Arilson, e o Arilson reconheceu que era o cordão dele. Então foi que o GTO, chegou até as mãos do GTO, essa foto, né? Então eles divulgaram essa foto no meio da guarnição, né, do 22º Batalhão, e quando foi no outro dia, né, um policial, né, que conseguiu perceber que era ele que estava conduzindo um Palio, né, o Hércules, então ele o acompanhou, né, ele estava de folga, então ele entrou em contato comigo, né, pedindo um apoio de uma guarnição, e comecei a fazer o acompanhamento e liguei para uma guarnição. Então foi que foi feita a abordagem, foram conduzidos para a delegacia e dali deu o desenrolar da história de quem seria Hércules. Nesse carro estavam os três ou só o Hércules? Não, estavam os três. Estava o Hércules, a esposa dele e o Gabriel, né? E durante a abordagem, imediatamente eles verificaram que havia diversos objetos ilícitos no interior do veículo. Eles então, ao indagarem aos indivíduos que conduziam os veículos quais eram seus nomes, primeiramente o sujeito que agora nós sabemos chamar-se Hércules apresentou um documento de identificação como Rodrigo. Por sua vez, a companheira dele, que se denomina Cássia, identificou-se como sendo Ana Luísa, e o terceiro elemento identificou-se com o nome correto, que seria o Gabriel. Então, os policiais militares, diante daquela situação, conduziram todos à delegacia. Doutor, é pertinente afirmar que essa série de assaltos na mesma modalidade do Bar do Arilson, na rodoviária e outros locais, e outros, todos foram praticados por esse bando? Sim, o modus operandi é exatamente o mesmo. As características físicas são as mesmas. Então, tudo isso foi reunido numa investigação em bloco. Nós passamos a intimar as testemunhas dos roubos havidos meses anteriores e elas prontamente compareceram à delegacia e, sem dúvidas, identificaram tanto o Hércules, quanto a Cássia, quanto o Gabriel como partícipes desses roubos. Além disso, nos roubos em que o Fiat Palio foi utilizado como veículo de fuga, as vítimas também reconheceram. Então, diante de todos esses elementos, nós representamos pela prisão de todos. No caminho da delegacia, Hércules tentou fugir. E no momento em que o indivíduo de nome Hércules, que se autodenominava Rodrigo, estava sendo conduzido para realizar o exame de corpo de delito, na presença do seu advogado, então nesse trajeto ele se evadiu. Mas logo em seguida ele conseguiu ser recapturado pela polícia e trazido para a delegacia. O advogado está sendo investigado por isso? Bem, num primeiro momento o advogado ele foi ouvido e negou qualquer participação, mas a notícia que nós temos é que ele encontra-se em viagem, mas ele será intimado novamente para que os fatos sejam pormenorizados. Após eles serem apresentados na delegacia, nós começamos a fazer o levantamento da vida pregressa deles, como eu disse, e identificamos como sendo pertencentes a uma quadrilha de tráfico de êxtase lá do estado de Goiás. E devido à série de mortes cometidas pelo grupo, em 2018, a polícia do Goiás realizou uma operação para investigar os crimes. E essa operação levou o nome de Thanatos, uma alusão ao deus da morte, conforme a mitologia grega. Nós não sabíamos que ele tinha 12 homicídios, né, como mandante, né, que ele mandava matar os traficantes da região lá de Goiânia. Então ele estava dominando, né, ali a área do tráfico através dessa atitude dele, de matar e dominar a boca, né. Ainda há diversas mortes que estão sendo investigadas, cuja autoria é imputada a eles, a esse casal, o Hércules e a Cássia. Todos permaneceram presos na delegacia, salvo o Gabriel, já que o delito que ele cometeu era afiançável. Nós arbitramos uma fiança no valor de 5 mil. Gabriel pagou fiança e só o casal ficou preso na delegacia de Conceição do Araguaia. A polícia acredita que foi Gabriel que combinou com Hércules um plano para resgatá-lo. Esse plano iria terminar aqui no hospital público da cidade.
Hércules iria simular que passaria mal na delegacia, seria transferido para o hospital e aqui seria resgatado por parte da quadrilha que viria do Tocantins, fortemente armada. A polícia descobriu o plano e conseguiu evitar. Iriam chegar, na cidade e Hércules iria fingir que estava sentindo alguns sintomas de dores para que ele fosse deslocado para o regional e que lá aconteceria o próprio resgate. Segundo informações, haveria até fuzil no meio desse resgate. Os dois já haviam sido presos e transportados para o presídio, mas felizmente na data de ontem nós tivemos a informação de que outros elementos estavam justamente nesse sítio e, averiguando essa informação, nós efetuamos uma atividade de inteligência e, após verificarmos alguns indícios, efetuamos a busca no local e lá o Gabriel se encontrava. Então os agentes na busca arrecadaram algumas munições e efetuaram a prisão em flagrante do Gabriel, que encontra-se detido no momento. Tanto Hércules quanto o Gabriel realmente são criminosos, como você disse, agressivos. Inclusive, o Gabriel, após a prisão dele em flagrante na data de ontem, ameaçou um de nossos agentes, fato que já foi registrado, mas o que demonstra a tamanha audácia desses criminosos.